Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre meu trabalho, que é como corretor de seguros, e dou várias dicas sobre seguro, sobre coisas que envolvem o seguro e sobre algumas informações do nosso dia a dia morando aqui no Japão. Ok, pessoal? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal para me ajudar, para que esse canal vá até mais pessoas, para que mais pessoas possam estar pegando informações aqui, abrindo a cabeça sobre alguns assuntos que eu coloco aqui no vídeo. Tem vários vídeos sobre vários assuntos aqui, vai lá, assiste, me ajuda a que esse canal venha a crescer a cada dia mais. Muitos que já me acompanham, né, há um tempo, sabem que eu trabalhava na seguradora. E a partir de dezembro do ano passado, né, eu abri o meu próprio escritório, que é aqui, na verdade, um quarto aqui na minha casa. Né? E nesse vídeo eu quero falar sobre como está sendo o meu trabalho, trabalhando como Kodin, como que tem sido essa experiência, como que tem sido os resultados ou, né, algumas coisas. Agora, para falar a verdade, não mudou muita coisa desde que eu saí da seguradora. O meu trabalho em si praticamente é igual. O que muda é que eu não sou funcionário de nenhum lugar agora. Eu presto serviço, eu sou um corretor representante de uma seguradora. Ok? Eu tive que abrir o Kodin, né, para entregar os documentos certinhos na seguradora, falando que eu já abri firma, né, mesmo sendo Kodin. Eu tive que fazer um contrato com a seguradora, falando que a gente tem esse contato de eu vender o produto deles, que eu vou me basear tudo nas regras, nas leis de seguro, né, que é bem difícil essas coisas, né, e eu continuo vendendo o produto da onde eu comecei a trabalhar lá, fiquei os 5 anos, e parte de seguro de saúde e de vida também, que são duas partes, né, e eu continuo tendo esse contato com eles, não é eu sair e agora eu vou fazer o que eu quero, né? Na parte do seguro eu tenho que sim continuar ainda dentro das regras, das normas de como trabalhar com seguro e às vezes tendo essa parceria com eles. Agora eu não sou funcionário deles, então é um ajudando, agora sim mais meio que um ajudando o outro. Toda dificuldade, todo problema, toda dúvida que eu tenho, eu continuo indo lá no escritório, tirando as minhas dúvidas. Todos os contratos que eu faço, eu tenho que ir lá entregar para eles, ou eles vêm buscar aqui em casa. Tudo que eu precisar, eles me dão suporte. Por quê? Porque eu não sou qualquer, entre aspas, assim, qualquer um. Eu sou dali, eu comecei a trabalhar ali com eles e eu meio que nasci deles. Eu sou um corretor, uma corretora de seguros que saiu ali daquele escritório. Então é diferente de uma loja de carro que começou a falar, não, eu quero vender seguro também. Né? Então tem uma pouca, mas tem uma diferença entre essas duas partes. Né? E outra diferença que teve, que agora, por eu ser Kodin, né, antes eu era funcionário deles, eu pagava Shakai, e agora eu saindo, eu tenho que pagar o Kokumin, né? E às vezes a aposentadoria. Uma coisa que eu não sabia, né? Depois que eu saí, eu fui dar entrada lá na prefeitura, falou, eu trabalhei até tal dia na seguradora, agora eu tô como Kodin. E eu comecei a trabalhar agora, eu quero saber como que vai ficar meu imposto, que eu estava pagando através da seguradora, o meu Shakai, meu Kokumin, como que vai ficar? Aí a tanto ali da prefeitura me foi instruindo em tudo que eu precisava fazer. Ela falou, no dia que eu saí, no meu primeiro dia, eu já fui lá na prefeitura, porque eu não queria ficar devendo nada. Então ela falou, então, saiu ontem? Falei, então, já vim aqui para deixar tudo certinho. Falei, não, então, tem um documento que vai chegar para você daqui uns 10 dias, 14 dias mais ou menos. Quando chegar esse papel falando sim, comprovando que você se desligou da empresa que você trabalhava, vai chegar um documento. Então, chegando esse documento, você vem aqui de novo.
tá bom? Ela falou, não, arigato, você deve ter vindo rápido assim, né? Não é todo mundo que faz isso não. Eu falei, então, eu não quero ficar devendo, né? Meu medo é esse. Eu não quero ficar devendo nada, ainda mais para a prefeitura. Aí, quando chegar esse documento, você vem. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu cheguei lá, ela falou, então, o Kokumin Shakai, né, não sei se você sabe, ele começa a cobrar mais ou menos ali a partir de maio, junho. Então, como eu saí em dezembro, eu tinha que pagar de dezembro em diante, eu tive que pagar o Kokumin. Então ela falou, vai chegar uma cobrança para você de 4 meses, cobrando o Kokumin, de dezembro, né, para frente. Eu falei, tá bom, quando que vai chegar isso? Ela falou, ó, a gente vai dar a entrada aqui, daqui a uns dias chega. Falei, chegando isso você já paga. Diz, não, vai ficar como cobrança para você aqui. Eu falei, beleza. E o ano seguinte? O ano seguinte, a gente só vai saber o quanto você vai pagar depois que você fizer a declaração do seu imposto de renda de 2022. Quando você fizer essa declaração, aí sim a gente vai saber o quanto que vai ser o seu Kokumin, Kokumin de saúde. Né? Eu falei, e a aposentadoria? Ela falou, a aposentadoria é outra pessoa. Aí trocou de pessoa lá e veio a mulher da aposentadoria, falou, ó, como você saiu agora, você não precisa pagar. Eu falei, como assim? Eu falei, mas eu quero pagar. Falei, não, se quiser pagar, pode pagar. Mas tem uma forma lá de quem saiu da empresa, se desligou da empresa ou começou um negócio novo, você fica meio que isento de pagar a aposentadoria durante 7 meses, 6 meses. Você não precisa pagar, mas fica o registro aqui como se você tivesse pagado metade. Eu falei, explica de novo. Eu falei, eu não preciso pagar, mas mesmo assim fica como se eu tivesse pago metade. Ela falou, aí lá na frente, baseado na declaração que você vai fazer, né, de 2022, aí a gente faz outro chinsa, outra averiguação para ver se você tem condições de pagar a aposentadoria. Eu falei, que coisa doida. Ela falou, se sua renda tivesse sido pouca, porque você começou um negócio agora, aí ainda vai continuar mais 6 meses até você se estabilizar. Durante esse tempo, você não precisa pagar a aposentadoria, mas fica como se tivesse pago metade. Eu falei, caramba, o japonês é louco, né? Eu querendo pagar e eles falando que eu não preciso pagar. Então, já que fica como pago metade, eu falei, então deixa assim mesmo. Daí lá, agora em julho, era em junho ou julho, eu não lembro certo, que vai chegar a conta, tipo, vai chegar uma carta para eu ir lá e eles vão me falar se eu consigo ainda dar entrada nisso ou se eu vou ter que pagar inteiro. Né? De qualquer forma, eu já estava querendo pagar, né? Falei, então, se tiver que pagar, eu pago. Então não tem problema nenhum. Essa é uma diferença também que teve de eu ter que começar a pagar o Kokumin Hoken e o Kokumin Nenkin. São essas duas coisas que teve de alteração ainda depois de eu ter saído do escritório lá da onde eu trabalhava. Outra coisa é que eu posso agora trabalhar com várias outras coisas ao mesmo tempo. Antes eu era funcionário deles lá, então eu só podia vender seguro, trabalhar com isso. Eu não podia fazer nada ou mais coisas que envolvia isso. E é uma coisa que é bom. No começo, antes, né, uns 6 meses antes de sair lá, eu planejava na minha cabeça, nossa, quando eu sair, eu vou poder fazer tanta coisa, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Né? E fiquei na minha cabeça com um monte de coisas, um monte de projeto, um monte de plano para querer fazer isso. Né? Mas eu vi que não é bem assim, não é tão fácil assim as coisas. Pensar é fácil, mas você mudar aquilo lá para atitude, para realizar aquilo lá mesmo, é bem difícil. Né? Então, foi bem estranho, assim, foi bem assim, de Deus. Né? Eu acredito que no mês que eu saí, parece que acalmou assim todo o estresse, toda vucu-vucu que teve assim no trabalho antes, durante esses 5 anos, parece que acalmou. Continuou vindo os contratos, eu fazia os contratos de boa, às vezes eu fazia 3, 4 contratos num dia e durante a semana eu ficava de boa.
Fiquei 1 mês e meio sem acidente nenhum, praticamente zero de acidente. Não precisei ficar ligando para a seguradora resolvendo acidente. Parecia que eu tinha recebido férias durante um mês, do mês de dezembro até depois um pouquinho do feriado, depois que virou o ano, eu fiquei de boa, de boa. Parecia que eu estava de férias, né, recebendo, mas não estava trabalhando como antes. Mas, nossa, foi uma coisa muito estranha. Aí depois que eu falei, nossa, acho que eu preciso trabalhar, né? Aí começou a voltar. Não voltar os acidentes, mas o seguro, trabalhando bastante, né? É uma coisa que eu vi, né, que deu diferença, né? Teve até um negócio lá que eu tive um acidente que foi bem difícil de resolver, de tratar, e eu fui até a seguradora pedir meio que uma ajuda, né, para poder estar resolvendo esse acidente, né? E eles continuam dando todo o suporte, né? E era um acidente de quando eu tinha feito o contrato, eu estava lá ainda, né? Porque tinha recente que eu tinha saído lá. Então, falou, me ajuda aqui porque, né, deu uns probleminha, né? Aí eles ajudaram, mas não foi da mesma forma que eles me tratavam ou que eu esperava que fosse acontecer. Então aí meio que caiu a ficha que eu não era mais funcionário deles. Eu tinha que resolver por falar, agora você não é nosso mais. Então a gente dá uma ajuda, mas não é do mesmo jeito enquanto você estava aqui. Agora você tem que resolver, né? Se estava errado, você tem que falar para o cliente que estava errado, ou se o cliente está errado, você que tem que falar que não é assim que o seguro funciona. Até antes eles davam um suporte, falavam, não, fala assim, 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 ou manda uma carta falando isso, 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 né? E depois que eu saí eu vi que não iria ser mais assim. Então foi uma coisa assim que eu levei um choque, né? Um baque assim, né? Mas depois que caiu a ficha foi mais de boa, né? Eu aprendi, né? Que falar, tá. Mas depois eles também viram, né? Que eu fui lá e tratei o acidente, resolvi o problema que tinha acontecido. Parecia que era, sabe, aquele negócio de pai e mãe, falou, vai lá, se vira. Não, né? Mas depois eles deram todo o suporte. Foi ali só na hora, acho que para dar um susto, sei lá o que eles pensaram, né? Mas foi assim que aconteceu. Outra coisa também, né, que eu tenho, né, muitas pessoas perguntaram qual a diferença, né, de eu estar como Codin ou se ser uma empresa, né? Mais para frente, no futuro, eu penso em abrir uma empresa, né? Colocar pessoas para trabalhar comigo, igual a Yumi está trabalhando comigo, ou trabalhar com outras coisas também, né? Mas por enquanto, né, o meu principal é só vender seguro, né? Mesmo seguro, tem vários tipos de seguro, várias áreas que a gente pode estar abrindo mais, né? E que eu quero estar expandindo sim, né? Mas de pouco a pouco, né? E estar estudando melhor, fazendo as coisas, né? Como eu falo no vídeo mesmo, com o pé no chão. Porque sair fazendo as coisas é fácil, mas depois que você não tem estrutura para suportar certas coisas, né, isso acaba te prejudicando, né? Aquilo que você poderia dar um resultado melhor, acaba não conseguindo dar, né? Então é uma coisa que eu tenho estudado, tenho visto como expandir melhor, né, o trabalho, outras coisas também, né, para que você que trabalha como Codin ou pretende abrir uma empresa, né, uma das coisas que faz o seu negócio crescer é você ter capital, né? Para você ter capital, você tem que ter a cabeça de economizar o máximo possível e aumentar a sua renda. Eu já falei isso em alguns outros vídeos sobre, às vezes, guardar o dinheiro todo mês, sobre o Shaken que vai fazer, o imposto que vai vir, né? E para a empresa, trabalho, é a mesma coisa. Se você quer crescer, se você quer fazer algumas coisas, né, não entrou tudo que é tudo seu. Tem a parte da empresa, tem a parte sua, do seu dia a dia, de pagar suas contas, de sair para comer um negócio, que é a parte da empresa. Então a gente precisa separar essas coisas também, né? O que eu vejo que muitas pessoas também acabam se perdendo é que entra todo o dinheiro lá, como Codin. Você ganhou 500, 700, 800, 1 milhão.
trabalhando como Codin ou trabalhando como uma empresa e você não vai poupando o valor do imposto que você tem que pagar. Porque como Codin, como empresa, você tem que pagar imposto em cima do seu lucro. Então, para você ter um lucro legal, você tem que estar gerando esse lucro. E para você gerar esse lucro, você tem um gasto. E esse gasto, você tem que economizar para quê? Para que o seu lucro seja maior. Só que na hora que o lucro é maior, você não guardando para pagar imposto em cima disso, você gasta tudo que ganha, aí lá na frente você vai ter que pagar o imposto do dinheiro que você ganhou aquele mês. Igual eu falei do Chaquém, do imposto do carro. É por isso que a gente precisa ter essa cabeça de saber regular o que a gente gasta, o que a gente poupa e o que a gente usa para o trabalho. Isso é onde vai dar o resultado. E aqui no Japão, se você não sabe, tem vários tipos de ajuda. O governo dá dinheiro para você trabalhar, mas só que para você conseguir isso, você tem que ter guardado dinheiro. Se você não tem guardado dinheiro para abrir o seu próprio negócio ou para querer fazer alguma coisa, o banco não vai te emprestar também. E esse é o meu objetivo, um alvo que eu estou tendo. Então eu tenho que poupar o máximo possível, ter planos, saber o que eu quero fazer, saber o quanto isso vai me render, quanto vai voltar para mim, para quê? Para que lá na frente eu possa ter o que falar para o banco, falar, eu guardei tanto, eu quero abrir um negócio aqui para fazer isso, eu vou gastar tanto e isso vai me render tanto e eu vou te devolver esse dinheiro, mas eu preciso de um valor X para começar. Eu já tenho todo o plano para eu mesmo, já guardei tanto, mas eu preciso de um pouco mais. E dependendo de quanto eu tenho, é o crédito que eu vou passar para o banco, falar, eu estou acreditando no que eu quero fazer. Eu já guardei tanto, mas eu preciso de um pouco mais. Né? Isso é o que a gente precisa fazer na nossa vida. Né? E é uma coisa que, né, não só para o trabalho, né? Em tudo que a gente faz, no nosso dia a dia a gente precisa ser assim. Às vezes o seu filho não consegue entrar numa escola legal, fazer uma faculdade, fazer um curso legal, porque os pais não veio poupando para que ele consiga fazer isso. É a mesma coisa, eu poupar para que o meu negócio vá mais para frente. O negócio dos pais é os filhos, poupar para que aquele filho, aquela filha possa investir, possa estudar, que lá na frente aquilo venha render mais para eles, não para vocês. Para que eles tenham uma profissão legal, para que eles tenham um negócio legal. Né? É assim que eu entendo, é assim que eu enxergo. Do jeito que a gente vive o nosso dia a dia, é onde vai mostrar aonde a gente vai conseguir chegar com aqueles resultados. Não é verdade? Né? Então esse é um vídeo, né, bem assim, trocando ideia, né, para que a gente, vocês entendam também todos esses vídeos que eu faço aqui para ajudar pessoas, para mostrar como tem sido o meu trabalho, né, dar dica, dar informação, e é isso, um vídeo de informação também. Existem várias ajudas aqui no Japão. Né? Então, vocês já perceberam que nos juros não rende o dinheiro no banco? É justamente por isso que o banco dá dinheiro para as pessoas, porque eles rendem mais emprestando dinheiro do que deixando o dinheiro guardado. No Brasil, os juros do banco é 10, 13, que eu vi esses dias, 13% mais ou menos. Então o banco compensa largar o dinheiro ali. Se ele largar o dinheiro ali, vai rendendo. No Japão, você larga o dinheiro parado lá, não rende nada. Então os bancos querem emprestar dinheiro, porque assim eles conseguem cobrar juros da pessoa, da empresa, de quem quer fazer alguma coisa. Né? Então, se você tem o dinheiro guardado, se você tem algo, se você tem sonhos, você consegue realizar ele, se você tiver uma cabeça legal, se você já tiver feito alguma coisa para que aquela coisa se realize. Né? Essa é uma dica que eu deixo para vocês, para quem tem algum sonho, alguma empresa em andamento, seja Codin, seja Goldogaixa, seja Kabushiki Gaixa, independente do tamanho. Né? Vamos fazer crescer tudo aquilo que a gente colocar a mão, que seja bênção, que venha prosperar cada dia mais. Não é verdade? Esse é o que eu quero para mim, que eu quero para você. Né? Então que isso sirva de um incentivo. Se você está com medo, se você está se sentindo sozinho, para continuar alguma coisa, né? Vamos para frente.
né? Vamos para cima, que brasileiro é muito sugoi e a gente não fica para trás de japonês não. Ok, pessoal? Esse é meu vídeo, espero que você tenha gostado. Compartilha, comenta o que você achou. Beleza? Muito obrigado, tamo junto. Tchau!